De É uma coisa exposição. engraçada, né? Que a gente não se conhecia pessoalmente ainda. Aham. E eu lembro que nessa época eu falei pro Bruno, caramba, porque eu já tinha, sei lá, uma exposição, já tinha, sei lá, uns 200, 300 mil Só que foi seguidores. gradativo. E foi gradativo, eu demorei 4 anos pra construir essa quantidade de seguidores. Eu aprendi durante o processo. E aí, quando eu vi as pancadas que você tava levando, eu falei, amor, ela deve estar. Não deve estar preparada, Pra porque digerir, é né? muito Muita- difícil. Foi a primeira não é vez normal. que eu mandei mensagem pra você. É Foi verdade. por conta disso, porque ao longo da trajetória você começa, você não tem hater. Porque você mal tem gente que te assiste, né? Aí você vai ganhando público, aí aparece um cara chato, 2, 3, mas você vai se acostumando. No teu caso não, foi do dia pra noite. O Brasil me odiando. Exatamente. Eu lembro de uma Tem entrevista muito dando hate, pânico, assim, É, que tava... Inclusive, isso é uma coisa legal, né? Pro pessoal que tá começando nas redes sociais, que tá começando a se expor. Eu acho que é muito legal você crescer aos poucos. Esse negócio de, você acha que do nada você Viralizar. vai estar com 500 mil, 1 milhão de seguidores e é ok. Não, tem um tanto de coisa que você tem que aprender durante o caminho e que te faz mais forte e que vai te fazer continuar. E é um processo mais natural, né? É um processo mais natural. Não é o que acontece com a maioria das pessoas, o que aconteceu comigo. E legal você lembrar isso, porque assim, de todas as pessoas que estavam me atacando, me marcou muito as poucas pessoas públicas que me apoiaram naquele momento, sabe? Eu lembro muito bem da mensagem do Bruno naquele momento, falando, calma, vai passar, você vai sair mais forte dessa, foi bem bacana. Foi um período assim, eu acho que os dias que tudo aquilo aconteceu de forma muito intensa, eu tava completamente extasiada, né? Tava em choque, eu nem lembro. Não posso nem falar, nossa, foi muito foda, sofri, chorei. Não, acho que eu nem dormia. Acho que eu fui dormir 3 dias depois. Enfim, aí ficou ainda mais evidente essa minha possibilidade de também seguir um braço como influenciadora, né? Ter um infoproduto, virar guru de fato. E aí eu comecei a tocar essas duas profissões, né? Enfim, essas duas partes paralelamente. Gosto muito de copy, dá muito dinheiro, mas o que realmente, assim, atina a minha alma é conversar e ter maior interação com as pessoas. Então, ser copywriter, ser guru, ter meus infoprodutos. Então, eu tenho, assim, tanto um pouco de experiência nos bastidores, escrevendo para outras pessoas, quanto criando os meus produtos. E acho que é isso que eu mais gosto, assim. E aí, enfim, fui me dando bem como copywriter, virei sócia da Empíricos. E também fui criando ali uma gama de produtos que agora me faz não conseguir nem dormir, Vários, né? Pô, eu tenho uma curiosidade, uma pergunta sobre isso, né? Não que eu goste de colher méritos daquilo que eu faço, você me conhece muito bem, o público também. Uhum. Não preciso de elogios, eu não sou Entendi, movido por pouca esse tipo de coisa. coisa. Não, imagina. Mas, por exemplo, você faz textos que às vezes geram muita venda, tem muito impacto, só que as pessoas não sabem que são seus. Para muitos aqui talvez seja novidade que você trabalha com copy. O pessoal te vê como uma influenciadora de finanças, né? Você não fica pensando assim, nossa, esse texto aqui ninguém vai saber que foi eu que escrevi. Não tem um pouco disso? Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso, assim, acho que o dinheiro é o melhor... Nitidamente, ela não liga, amor. Nitidamente não, né? É que você Porque eu tô pensando aqui, acho que eu não seria um bom Não, copy. Eu você queria, não eu queria seria. assinar a cópia, assim. O dinheiro é o melhor elogio, né? Então, verdade. quando vende pra caramba, eu não fico muito pensando em quem, né, em receber o mérito. Eu quero receber a comissão. Talvez eu ficasse enxugando minhas lágrimas com notas de dólar, assim. Mas é um processo de amadurecimento, porque eu que não apareço, muito tempo eu ficava assim, pô, cara, todos os caras lá, Pois todos famosão e tal, nas rodinhas, e eu aqui, pô, tô fazendo mais dinheiro do que todo mundo e tô aqui, E você ninguém que me faz a conhece mágica e tal. acontecer. Mas aí depois, isso, à medida que você vai amadurecendo enquanto executivo mesmo, aquilo vai passando, entendeu? É uma coisa muito de começo, que você vai entendendo o que tem valor pra empresa, É entendeu? muito doido, porque quando eu conheci o Fernando, faz pouquíssimo tempo, falei, caralho, ele é foda. Aí eu cheguei em casa e falei, você tem noção? Porque a gente fala de números, né? Quando a gente Quando não eu falei que ia te convidar, a Malu falou, nossa, tem que chamar o Fernando. O Fernando é muito gente boa e muito massa, assim, né? Obrigado, e eu fiquei agora eu vou imaginando. Mas vamos segurar a audiência. Deixa a Duda falar e o Fernando, nossa, o que ele tá fazendo? Nossa, né? o que esse cara era? Esse cara é Que tão você faz? foda, tão 3 foda. vídeos, vídeo de venda. É só porque eu gostei Até porque dele a história mesmo, da só foi Duda isso. também é muito boa. E quando você veio no último podcast, a gente não falou tanto disso. O tema era mais milionário antes dos 30. E tem uma Inclusive, curiosidade, esse podcast a Duda, é eu já super falei, né? visto, assistam. se Verdade, você é um não dos mais assistiu vistos ainda. lá no YouTube. E você era advogada. Como é que depois você veio caminhar e se tornou blogueira? Tem até uma coisa engraçada sobre isso, porque a Betina tem 1000 coisas que ela tá fazendo, né? Aí quando você tava falando das coisas que você faz, eu lembrei da mãe da Malu falando da profissão da Malu.
pra algumas pessoas. Uma vez a mãe da Malu falou, minha filha é só blogueira. Como se fosse um negócio super simples de ser feito, né? Esses dias pra trás, eu tava assinando um documento e a menina me perguntou a profissão. E eu me dei um pane, assim, na hora. Eu falei assim, gente, o que eu sou? O que eu coloco? A minha dica é, coloca empresária. Coloca empresária. Mas eu passava isso até como copywriter. Uma vez cheguei nos Estados Unidos, falei que eu era copywriter, o cara perguntou o que é. Eu, caralho, o que é? Como é que eu vou explicar isso em inglês ainda? Aí você fica falando que eu sou advogada, eu sou empresária, eu sou digital influencer. O que eu sou, né? Você entra numa crise existencial até. Mas essa minha construção foi diferente da Betina, de certa forma, assim, nas redes sociais. Porque foi muito aos poucos, né? Como a Malu falou. E uma coisa que eu acho que é bom de você crescer aos poucos é essa questão de você ter a oportunidade de errar pequeno. Então, por exemplo, você vai fazer uma live. Vamos supor, fazer uma live. Você errar fazendo uma live pra 10 pessoas é diferente de você errar fazendo uma live pra 10 mil. Então é legal você ter essa questão da construção, por exemplo, stories. Eu era péssima pra gravar stories no início, era muito ruim. Inclusive, eu sou uma pessoa bem introspectiva, introvertida, né? Então, eu não tenho essa facilidade de comunicação, como algumas pessoas têm a impressão que eu tenho. Mas foi uma coisa que eu fui construindo aos poucos mesmo, de acordo com o que eu ia crescendo e aprendendo a lidar com essa coisa do digital. Eu cheguei aqui em São Paulo. E, por exemplo, no aeroporto, um menino me parou e falou: eu te reconheci pela cor da unha. E na hora… Caraca! E eu falei assim, legal. Essa unha é da Duda Vieira que eu conheço. Te reconheci pela cor da sua unha. Eu falei, e eu tava sem maquiagem. E tava tipo assim, né, tinha acabado de acordar, porque eu tava dentro do avião, vim de madrugada. E aí, tipo, me bate tem uma hora que eu tenho que falar assim, peraí, a Duda Vieira agora. Sabe? Tipo assim, agora eu sou a Duda Vieira. Aí você tem que meio que encarnar ali e falar assim, não, pera, eu sou digital influencer, essa pessoa me conhece, por mais que eu não conheça ela. É igual a Betina falou, né? Eu te conheço intimamente, que eu falo cada coisa. Mas ainda é melhor você pega com sono no aeroporto do que você pega bêbada. Com certeza. Nossa, cara. É porque a gente já virou influenciador, a gente já era o quê? Casados, né? Já era mais vida louca. A juventude já tinha passado. Mas eu comecei mesmo, assim, por conta… eu comecei quando eu tava no final da faculdade, ali no final de 2018, meio de 2018. Quando eu tava no último período. E eu percebi que eu estava… Qual a sua idade, Duda, só pra saber? Eu tenho 25. 25, você tem quanto, Betina? 24. 24? Eu tenho 29, eu sou um velho já. Nossa, 29, eu sou o mais velho da mesa. Tenho 33. Já é um tiozão do digital, né? Mas, por favor, Duda, continue. Eu comecei, então, eu tava ali no final da faculdade. E eu comecei a perceber que eu iria me formar e eu não tinha ninguém na minha família que era advogado, que tinha escritório. Eu não tinha como ter certeza de que eu seria contratada no escritório que eu trabalhava na época. E eu comecei a pensar, né? Lá em Goiânia. Em Goiânia, é isso. E eu falei, gente, eu vou me formar. Nem as pessoas que me conhecem sabem que eu quero ser advogada. Porque na maioria das vezes, quando você entra no direito, a pessoa já presume que você quer fazer concurso público. E eu já tinha decidido que eu não queria fazer concurso. Ainda mais tão próximo de Brasília, né? Uma influência muito exatamente. grande. Lá em Goiânia tem muito essa mentalidade, assim. Você entra na sala de aula, né, no primeiro período, o professor pergunta quem quer concurso e 90% das pessoas levantam a mão. Então, quando eu decidi que eu não queria concurso, que eu tive a coragem de assumir aquilo ali, não quero fazer concurso, quero ser advogada. Eu percebi que eu precisava, então, de começar a construir meu nome, né? Porque as profissões autônomas, no geral, né? Depende muito dessa questão de ter um nome construído, do seu nome chegar antes de você, né? Eu falo assim. Então, eu falei, bom, eu quero começar agora. Quero começar enquanto eu ainda tô saindo da faculdade, ainda tô construindo. E aí, eu comecei a dividir no meu Instagram, assim, como que eu tava fazendo pra estudar pra OAB. Tava estudando para a prova da OAB na época. E falei, vou mostrar como que eu estudo, enfim, né? Minha metodologia de estudos. E comecei a dividir com as pessoas. E nessa época, eu tinha uma planilhinha que eu montei, assim. Que era uma planilha para eu conseguir ler o vade-mecum até o dia da prova da OAB, né? No caso, eu tinha escolhido o direito civil. Então, eu queria ler o Código Civil até o dia da prova. E eu fiz essa planilha. Dividir com quem te seguia ali, amigos, família. 2.000 seguidores na época. Era só as pessoas que estavam ali mesmo. E que tema sexy, né? Pessoal, hoje é Código Civil. Você vê, nossa. Pegar e falar disso. E eu mostrava, eu falava, gente, eu tô aqui e tal, e mostrava. Eu fui muito incentivada pela Camila, que trabalhava no escritório que eu trabalhava, eu era estagiária, e ela já era advogada, e ela me incentivava e tudo. Falei, vou começar a dividir isso. Então, mas você não pensou que ia virar blogueira com jamais. Na minha intenção inicial era fazer com que as pessoas que me conheciam soubessem que eu queria ser advogada. Então, tipo assim,
O amigo do meu pai saberia que eu queria ser advogada. A minha manicure saberia que eu queria ser advogada. Para as pessoas saberem que elas poderiam ir até mim, né? Se elas Isso precisassem. já é um insight, né? Se as pessoas não sabem que você tem um negócio, algo tá errado. Não, se nem as pessoas que te conhecem sabem, imagina, né? Então, é o que eu falo. Todo lugar que eu vou hoje, assim, meu pai, gente, meu maior marketing é meu pai. Porque qualquer lugar que ele vai, é fala, mesmo. segue minha filha aí, segue Eu minha já filha conheço aí. o pai dela. Member get member, né, cara?